Vamos lá, pessoal. Questão 2. Considere a função de R2 em R definida por x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, se x e y diferente de 0, 0, e se x e y igual a 0, 0, essa função vai valer 1, ok? O que acontece nesses casos desse tipo de questão? Bizu, macete. Na letra C, ele me diz o seguinte: sem utilizar a definição de diferenciabilidade, decida se f é diferenciável. Na maioria dos casos, 99% dos casos, quando ele pede para definir quando ele pede para não utilizar, sem utilizar, tá vendo? Não utiliza a definição. É porque a f não vai ser contínua. Tá vendo? Primeiro ele pergunta, decida se f é contínua ou não. No meu pensamento vai ser o seguinte: se na letra C ele está falando para eu não usar a definição, significa que f não é contínua. Então, assim, o que pode acontecer? Ah, Léo, eu não consegui calcular a letra A. Eu não consegui decidir se f é contínua ou não. Então, assim, para você fazer a letra B e a letra C, não depende da sua resposta da A. Por quê? Ele não implica com isso. Tem professor que implica, tem uns que não. Como são provas cadeadas, encadeadas, né? Digamos assim, uma questão depende da outra, você pode definir uma questão como aquilo sendo verdade sem mesmo calcular. Você vai perder o ponto dela, mas das outras não. Então, assim, se você não conseguiu fazer a letra A, na letra C você já define, fala, pelo item A, sabemos que f não é contínua, logo não é diferenciável, e ponto. Você perde o ponto da questão A, mas você não perde o ponto da questão C, porque você considerou a A como verdadeiro, como aquilo sendo não contínuo. Então, assim, esse tipo de macete é interessante. Então, assim, se você não conseguir fazer uma questão, use ela como verdadeira ou ela como falsa para concluir as outras, porque talvez você consiga pontuar nas outras. Então, assim, não desanime. Não conseguiu mostrar? Não desanima. Fala assim, ó, pô, lembra da dica. Pô, se ele está falando para não usar, significa que não é diferenciável. Então, assim, eu considero aquilo como verdade. Por quê? Você perde o ponto da A, mas você pode conseguir o ponto da C. Entendeu? Então, mantenha a calma sempre e pode fazer dessa forma. Se você errar aqui, não significa que você vai errar aqui também. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Então, se você não conseguir fazer aqui, é melhor perder esse ponto, mas ganhar esse ponto, do que perder os dois, né? Então, assim, use essa dica aí. Também é interessante. Vamos lá. Letra A. Defina se f é contínua em 0, 0. Para eu definir isso, eu preciso calcular o limite, né? Ó, limite de x, y tendendo a 0, 0 dessa função aqui, ó. X ao quadrado sobre x ao quadrado mais y à quarta. Essa aqui é clássica também, né? É bem clássica. O que você vai fazer? Esse limite não existe. Se ele não existe, teste os dois caminhos. ε1 de t, ε2 de t igual. Vamos lá. Eu vou pegar o caminho t0 e vou pegar o caminho 0t. Ó, caminhos triviais em t0 e 0t. Beleza? O que vai acontecer aqui? Observe que ε1 de 0, ε2 de 0 é 0, 0, é 0, 0. Condição necessária, beleza? Tá vendo? Tudo que eu falo aqui é bom, o ideal é que vocês escrevam, né? Então, assim, use essa argumentação. Aqui, cálculo 3, tem que escrever bastante. Então, vamos lá, ó. Limite de f, quando t tende a 0, de f de ε1 de t. Isso é igual a limite, quando t tende a 0, de f de t0. Isso é igual a limite, quando t tende a 0, de
t ao quadrado dividido por t ao quadrado mais 0 elevado a 4. Isso é igual a limite de t tendendo a 0 de t ao quadrado dividido por t ao quadrado. Isso é igual a limite de t tendendo a 0 de t ao quadrado dividido por t ao quadrado é 1, né? É igual a 1. Ok? Beleza. Troquei o x por t e o y por 0. Então, limite de t tendendo a 0 de f de ε2 de t é igual a limite quando t tende a 0. Tá vendo? Bastante questões dá para resolver com os caminhos triviais, né? F de 0t. Então vai ficar igual a limite quando t tende a 0 de 0 ao quadrado dividido por 0 ao quadrado mais t elevado a 4. Agora o meu y vale t e o meu x vale 0. Isso é igual a limite quando t tende a 0 de 0 dividido por t à quarta. Isso é igual a limite quando t tende a 0 de 0, que é igual a 0. Por fim, logo, conclusão. Como, né, o limite de t tendendo a 0 de f de ε1 de t é diferente do limite de t tendendo a 0 de f de ε2 de t, podemos concluir que implica que limite de xy tendendo a 0, 0 de f de xy não existe. Se não existe, f não é contínua em tal ponto, que nesse caso é o 0, 0. Ok? E com isso a gente conclui a letra A. A letra B, a gente precisa calcular as derivadas parciais. E é o que eu destaquei aqui de vermelho, tá vendo? Esses quadros de vermelho que eu faço são anotações que vocês devem fazer no caderno, né? Isso aqui não traz na prova, isso aqui não fica na prova. Isso aqui a gente tem que já ir sabendo como funciona, né? Então vamos lá. A derivada parcial em relação a x é a de cima, né? Ó, derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y. No ponto 0, 0. No ponto 0, 0. Ok? Então vamos lá. A derivada de x em relação a derivada de f em relação a x no ponto 0, 0 vai ser dada por limite quando h tende a 0 de f de h0 menos f de 0, 0, que a questão me forneceu. Vamos analisar lá com carinho. Sobre h. Isso é igual a limite quando h tende a 0 de... Vamos olhar lá para a função, ó. Vou trocar o x por h, então vai ficar h ao quadrado dividido por h ao quadrado mais 0 elevado a 4 menos f de 0, 0, ó, vale 1. Então vai ser igual a 1. Isso tudo está dividido por h. Isso é igual a limite quando h tende a 0. H ao quadrado dividido por h ao quadrado é 1. 1 menos 1 dividido por h. Isso é igual a limite de quando h tende a 0. 1 menos 1 é 0 e 0 dividido por h é 0. Então isso é igual a 0. Ok? Então a derivada de f em relação a x no ponto 0, 0 vai ser igual a 0. Porém, né, por outro lado, vamos lá, f de y no 0, 0, derivada de f em relação a y no ponto 0, 0 é limite quando h tende a 0 de f de 0h menos f de 0, 0 dividido por h. Isso é igual a limite quando h tende a 0 de 0 ao quadrado sobre 0 ao quadrado mais h elevado a 4 menos 1 dividido por h. Isso é igual a limite quando h tende a 0. 0 dividido por 0, aliás, dividido por 0 mais h quarto, então fica 0 dividido por h quarto, que dá 0.
Menos 1 é menos 1 sobre H. E quando isso acontece, fica menos 1 sobre H, eu preciso calcular o limite lateral, né? Então, na verdade, eu posso trocar aqui, ó. Vou botar um 0 pela direita. Vou botar o 0 aqui pela direita. Vou calcular o 0 pela direita. Por quê? Quando eu fizer isso, vai ser um número positivo. Eu tenho menos 1 dividido por um número muito pequeno, bem próximo de 0. Então, isso aqui vai para o menos infinito. Porque está sendo dividido por um número negativo. Então, eu tenho menos dividido para mais é menos. E 1 dividido pelo um número muito próximo de 0 tende ao infinito. Ou seja, não existe, né? Ou seja, esse limite não existe. Ok? Então, assim, a derivada em relação a x é 0 e a derivada em relação a y não existe, tá vendo? Pode acontecer isso na derivada parcial. Então, por fim, a letra C. Para definir se é diferenciável ou não, igual eu falei para vocês. Então, pelo item A, como f não é contínua, em tal ponto, logo, f também não será diferenciável em 0, 0. E pronto. Com isso a gente conclui a questão 2. Tá vendo? Bem tranquilo. Se não conseguir fazer a letra A, coloca que ela não é contínua e conclui a letra C. Perdeu o ponto na letra A, não deixa de responder a letra C. Senão vai acabar perdendo ponto na letra C também. Beleza? Com isso, mais um macetinho aí para resolver esse tipo de questão. E bora para a questão 3 agora.